Meus irmãos, pela graça nós estamos reunidos mais uma vez como igreja, neste culto online para compartilhar deste momento de louvor e de adoração e de palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu gostaria de dizer que nós estamos ansiosos para que o mais breve possível nós possamos ter uma ênfase maior nos cultos presenciais que já estão acontecendo há alguns meses e com uma participação cada vez maior das pessoas. E agora, com a segunda dose da vacina aqui na nossa cidade, a expectativa é que o mais breve possível nós possamos estar todos reunidos ali no culto presencial, domingo, na igreja, para compartilhar da palavra, para compartilhar também da vida. Eu sempre digo que este culto online ele é uma bênção, a tecnologia pode e deve ser usada para o bem, mas ela também não substitui a nossa comunhão, a comunhão presencial, e pela graça do Senhor logo nós estaremos nela. Eu gostaria de compartilhar um assunto com você nessa ocasião. Essa semana um texto que ficou batendo na minha cabeça o tempo todo foi o texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 28 e 29, o finalzinho do Sermão do Monte, onde Mateus ele registra como as pessoas ficavam depois de ouvir os discursos, os ensinos de Jesus. Então em Mateus 7, versos 28 e 29, o texto nos diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, o Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Quantas vezes um livro, quantas vezes uma notícia nos deixa assim tão maravilhados? Nós sofremos hoje com algo chamado obesidade mental ou obesidade intelectual. Não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre isso. Mas o que isso significa? Significa que hoje em dia nós consumimos informação em excesso, de forma geral. Não estou aqui fazendo referência apenas a boas informações ou a informações ruins e supérfluas. Quando a gente pega o todo de conteúdo que chega na nossa mente, por dia, nós ficamos assim como alguns sociólogos já chamam e denominam de obesidade mental e intelectual. Não sei também se você já teve curiosidade de ter acesso a estudos que mostram quanto de informação nós consumimos. Foi feito um estudo já há alguns anos, em 2016, nos Estados Unidos, e esse estudo afirmava que a pessoa normal ela passa quase 12 horas por dia consumindo informação. E lê e escuta mais de 100 mil palavras por dia. E alguém também traduzindo para números e processando isso no computador seria a mesma coisa de que você tivesse contato a 34 gigabytes de informação por dia. Olha lá a quantidade de informação que nós temos. É muita coisa. E muitas vezes, irmãos, quando a gente não reflete, a gente fica como um computador que trabalha o tempo todo, ou se não um motor de carro que o tempo todo está trabalhando em alta rotação. O motor não aguenta. Um computador também não aguenta. Às vezes você tem que desligar ele um pouco para ele não superaquecer. Mas nós não somos computadores, nós somos homens e mulheres feitos de carne e osso. E precisamos então refletir sobre essa questão. Será que eu estou sofrendo de obesidade mental ou obesidade intelectual? Eu consumo e muitas vezes eu não coloco em prática ou eu não percebo que eu estou consumindo em excesso. Será que a gente precisa ter algum tipo de critério nesse sentido? Uma outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? Muito, de muitos aspectos. Por quê? Porque assim como acontece com todas as informações que nós recebemos diariamente, eu corro risco como um cristão, e você também, de consumir muito material sobre o Evangelho, mas não processar da maneira adequada. E aí eu preciso refletir sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta: você tem um hábito de adquirir material cristão? Você tem um hábito de ler a sua Bíblia? E aqui a gente sempre abre para duas possibilidades. Ou a resposta é sim ou não. Se a resposta é não, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, sugiro fortemente que você reveja isso na sua vida. Não dá para um cristão deixar de ler a palavra. Não dá para a gente não conhecer. Nós precisamos
Lembra que o salmista começa a dizer que o nosso prazer está na palavra do Senhor. Palavra esta na qual nós meditamos dia e noite. Tá? Então a pessoa, o cristão que ele não tem o hábito de ler a palavra, né, ele precisa mudar isso urgentemente na sua vida. Agora, se a resposta é sim, você tem o hábito de ler e meditar na Sagrada Escritura, uma outra reflexão é necessária ainda. Né? Será que nós podemos afirmar que nós conhecemos o Senhor mais do que conhecíamos há um ano atrás? Né? Ou seja, a leitura e a meditação da palavra que eu faço, ela está me transformando em uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo? Nós precisamos refletir sobre isso. A própria palavra, a própria Escritura, né, traz essa reflexão, por exemplo, na carta de Tiago, no capítulo 1, versos 22 a 24, quando a Escritura mesmo diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Nós devemos buscar conhecer o Senhor e a sua palavra e obedecer aos seus mandamentos. Mas afinal de contas, será que nós estamos crescendo nesse processo de conhecer o Senhor? Eu lembrei disso de um livro, né, que eu já li há alguns anos atrás, de um pastor chamado Craig Groeschel, o livro Cristão Ateu, no qual o pastor Craig ele escreve um capítulo intitulado Quando você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. E eu quero mencionar um trecho desse capítulo, né? Quando você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. Ele diz o seguinte: alguns de nós conhecem a Deus só de reputação, como quando um amigo próximo nos fala de determinada moça ou rapaz. Podemos saber alguma coisa sobre ele, talvez por termos ido à igreja umas poucas vezes, ou porque nos contaram algumas histórias da Bíblia, ou por termos um versículo favorito em um ímã de geladeira. Mas tudo isso não passa de conhecimento de segunda mão. É o que ele está chamando, né, de conhecimento de reputação. Outros conhecem a Deus como uma lembrança. Olha que interessante. Experimentamos de verdade sua bondade, sua graça e seu amor no passado. Como aconteceu há pouco tempo, quando topei com um velho companheiro de faculdade. Há 20 anos éramos inseparáveis. Assistíamos às aulas juntos, praticávamos esporte juntos e conhecemos a Cristo juntos. Depois que nos formamos, perdemos contato. Conheci-o anos atrás, mas não posso dizer que o conheço agora. Conhecimento como uma lembrança. E ele ainda complementa. E outros ainda conhecem a Deus na intimidade. Aqui e agora, neste exato momento. Esse é o tipo de relacionamento amoroso que Deus promete para quando o buscamos. Quando tivermos sede de Deus, Ele nos satisfará. E se continuarmos a buscá-lo, passaremos a conhecê-lo em intimidade cada vez maior. Ao ouvirmos a sua voz, nós a reconheceremos no mesmo instante. Falaremos com Deus o tempo todo e sentiremos a sua falta quando as circunstâncias nos distraírem da sua presença. Construiremos uma história juntos, acumulando casos e mais casos de experiências compartilhados. Amaremos a Deus, confiaremos em Deus, conheceremos a Deus. Meus irmãos, eu acredito que esse último tipo que o pastor Groeschel menciona, esse tipo de conhecimento em intimidade, é o que o Senhor deseja encontrar em cada um de nós. Ele deseja olhar para mim e para você e perceber que nós temos um anseio por conhecê-lo e prosseguir conhecendo. E para isso, né, para responder a essa questão, conhecer o Senhor, como eu faço para conhecê-lo? A própria Escritura também nos auxilia nisso. João, no capítulo 5 do seu Evangelho, verso 39, deixa isso bem claro, quando Jesus mesmo diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se eu realmente quero ter este anseio, se eu quero ter mais vida com Deus, se eu quero ser um cristão de fato mais profundo na minha fé, eu preciso conhecer a palavra do Senhor. É através da palavra que eu tenho acesso ao conhecimento de Deus. Eu devo conhecê-la. Não é uma sugestão, é um mandamento para nós. Gosto muito daquele outro versículo que está em Deuteronômio 29:29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas
nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, se eu paro por um instante e eu penso o seguinte, eu não estou crescendo tanto no conhecimento do Senhor, aí a gente vai para esses 2 versículos de Mateus, e para ver o porquê que nós devemos, e como nós devemos entender o texto, para nos maravilharmos assim como as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus. Olha lá Mateus capítulo 7, o texto que nós lemos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, o Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, o que Mateus relata aqui é que quando Jesus ele termina o Sermão do Monte, a grande multidão, fascinada, estava ali ouvindo, né, e em um estado de espanto. No português, nosso idioma, fica um pouco mais difícil, alguns vão dizer até quase que impossível, reproduzir o exato sabor do verbo usado no original para descrever esse estado da mente, do coração do povo. Algumas outras versões trazem palavras que nos auxiliam nisso. Por exemplo, quando a gente vai para a versão atualizada, o termo que estará no texto ali, as pessoas estavam maravilhadas. Na Almeida Corrigida, o termo vai dizer o seguinte, admirou-se a multidão. Ainda na Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, o texto vai mostrar que as pessoas estavam extasiadas. Ainda uma outra tradução diz o seguinte, as pessoas estavam atônitas e dominadas de perplexa admiração. Essas traduções elas são muito úteis, né, para nos auxiliar ainda no entendimento de como as pessoas estavam depois de ouvir a Jesus. O significado literal, né, do texto original diz então que as pessoas ficaram como que fora de si, né, é como se elas fossem tiradas dos seus sentidos. E outra coisa interessante é que o tempo do verbo mostra que esse estado de assombro não foi uma experiência momentânea, mas uma experiência que durou algum tempo. Então eu gostaria muito de estar lá no meio da multidão, né, próximo ali como discípulo de Jesus, ouvindo os ensinos dele, para que eu sentisse também, pudesse experimentar essa sensação de admiração tão profunda sobre as suas palavras. Vamos ouvir agora por que a multidão ficava assim. Eu quero destacar alguns pontos aqui para a gente valorizar cada vez mais a palavra do Senhor, né, e a gente entender que ela é quem nos move a uma vida de proximidade com Deus, é ela quem vai tocar no nosso mais profundo do nosso coração, né, e nos levar a ter essa maravilhosa sensação de buscar ao Senhor. Por que os ouvintes de Jesus ficavam tão maravilhados? Em primeiro lugar, porque Jesus falava a verdade. Olha só, e aí eu quero já lembrar que você é discípulo dele. Então a gente deve olhar para Jesus e se ele falava a verdade, nós também devemos falar. Então esses pontos daqui para frente, irmãos, quando eu dizer o seguinte, Jesus falava a verdade, entenda que você também como discípulo deve falar a verdade, né? O que acontecia é que muitas vezes os escribas, né, quem eram os escribas? Deixa eu colocar aqui para você, talvez você tenha essa dúvida. Eram homens que copiavam e interpretavam a lei de Moisés. Você vê isso lá em Esdras 7, capítulo 6. Os escribas, eles criaram também, aos poucos, um sistema muito complicado de ensinamentos, que era conhecido como a tradição dos anciãos. Você pode ver isso no capítulo 15 de Mateus, né, versos 2 até o verso 9. Então eles eram homens que copiavam e interpretavam a lei de Moisés. Mas muitas vezes eles eram conhecidos também pela corrupção, e eles eram um tanto quanto evasivos, né, no meio das suas mensagens, no meio das suas reflexões. Então você imagine a situação, as pessoas acostumadas a ouvirem os escribas, muitas vezes interpretando erroneamente, muitas vezes atrapalhando, né, a disseminação da mensagem. Por quê? Porque as pessoas não tinham confiança no mensageiro, mas quando ouviam a Jesus, percebiam que Jesus falava a verdade. Né? Textos interessantes para você ver depois, João 14, 6, capítulo 18 de João, verso 37, depois você dá uma olhada lá. Então, em primeiro lugar, ele falava a verdade. Né? E quando ele falava a verdade, as pessoas ficavam maravilhadas. Em segundo lugar, Jesus apresentava assuntos de grande relevância, né, de questões de vida, morte e eternidade. Eu aconselho você
a fazer da leitura do Sermão do Monte uma leitura muito prática na tua vida, uma leitura que você volta e meia volta a ela, né? Ela precisa fazer parte da nossa agenda, porque o Sermão do Monte ele é muito prático, né? Qualquer pessoa pode perceber como Jesus ele toca em assuntos como relacionamentos, como a questão da prioridade que Deus deve ter na nossa vida, como falar a verdade, como quem é o cristão, a nossa identidade, nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Como eu devo agir com aquele que me decepciona, né? São questões altamente práticas. Leia lá Mateus 5, 6 e 7. Aí você vai perceber ele então falando desses assuntos de grande relevância, né? E com frequência também, né, um destaque negativo mais uma vez para a vida dos escribas, eles gastavam o tempo dele em trivialidades, né? Então as pessoas estavam acostumadas a perceber muita enrolação por parte dos escribas. E Jesus apresenta então, né, o Evangelho como algo muito prático, né, muito tranquilo de ser vivido no sentido do entendimento, né? O Evangelho não é uma verdade intelectual para a gente guardar como a gente guarda um livro aí na estante aí atrás. O Evangelho é para ser vivido na vida, os aspectos práticos, né? E isso as pessoas viam também nos ensinos, no discurso de Jesus. Uma terceira característica aqui é que havia uma sistemática na pregação de Jesus, né? E mais uma vez isto diferenciava dos escribas. Os escribas eles tinham o seu Talmud. O que era o Talmud? Era a coleção de escritos dos judeus, né? E dentro dessa coleção, o que ela continha? Ela continha explicações e tradições referentes à lei de Moisés, né? Foi escrito ali entre o 3º e o 6º século da era cristã, e com frequência, né, nos seus ensinos, alguns historiadores vão dizer que os escribas eles divagavam sem parar. Eles entravam em um assunto, iam para outro, e muitas vezes as pessoas não entendiam nada. E Jesus ele era muito claro. Mais uma vez, leia o Sermão do Monte, você vai perceber isso, né? É muito bom você poder fazer a leitura do Sermão do Monte e orar, porque certamente em alguns aspectos você vai perceber que mudanças são necessárias na tua vida, no relacionamento com pessoas próximas, no relacionamento com todas as pessoas, né? No teu relacionamento com Deus, né? Nos cuidados que você deve ter em relação à tua própria vida. No texto, no capítulo 6, quando ele fala sobre a questão da ansiedade, olha lá como é atual, como é prático, né? Então havia essa sistemática na pregação de Jesus. Um outro ponto é que Jesus ele excitava a curiosidade das pessoas ao fazer uso generoso de ilustrações, né? Por que ele usava ilustrações? Para que as pessoas percebessem, né, a aplicabilidade da palavra na vida. Então quando as pessoas ouviam Jesus, quando você lê os evangelhos, você percebe isso. Ele sempre fazendo uso, né, de exemplos práticos, exemplos do dia a dia, para que as pessoas entendessem aquilo que ele estava querendo dizer. Um outro ponto, que Jesus falava como uma pessoa que demonstrava amor pelos homens, como aquele que se preocupava com o bem-estar eterno dos seus ouvintes e sempre apontava para o Pai, né, e para o amor do Pai. A gente vê isso, por exemplo, no capítulo 5, versos 44 a 48 de Mateus, né? A falta de amor, por outro lado, pela parte dos escribas, é evidente em outras passagens. Como quando eles dizem o seguinte: olha, nós não somos pecadores, nós não somos assim como vocês que são pessoas normais. Eles gostavam de acender holofotes para eles mesmos. Eles gostavam dos principais lugares de destaque no meio da sociedade. E quando as pessoas ouvem Jesus, não, Jesus ele demonstrava amor pela pessoa. Eu não sei se você já viveu a experiência de conversar com alguém que te menospreza completamente. Eu lembro de há uns anos atrás, eu estava em um curso em uma igreja e com vários outros pastores, e de repente eu vi um pastor ali que ele tinha passado por uma experiência muito difícil, né? Ele tinha sofrido um acidente de carro em uma rodovia com a sua esposa, com o seu filho. A esposa estava grávida ainda, o carro perdeu o controle e capotou. E quando eu vi aquele irmão, falei, puxa, deixa eu lá perguntar como é que ele está, né? E eu falei, ô irmão, tudo bem? Como é que você está?
fiquei sabendo do seu acidente, nós estávamos orando pela vida de vocês, e nisso entrou um outro amigo dele, e começou a conversar com ele, e ele me ignorou completamente. Completamente. E eu lembro que eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu falei, poxa vida, eu estou aqui perguntando sobre ele, preocupado com ele, mas foi uma situação que ele praticamente virou as costas para mim, para dar atenção para o outro. Eu fiquei parado ali e falei, então tá, né? Saí e voltei para o meu lugar. É diferente quando você conversa com uma pessoa, que a pessoa demonstra atenção por aquilo que você está falando. Algumas pessoas dizem hoje que nós temos aí no mercado muitos cursos de oratória, mas a gente precisa de um curso de escutatória. Quando você escuta a pessoa, você está demonstrando interesse por ela, você está valorizando essa pessoa. E isso era uma marca na vida de Jesus, e se era marca na vida dele, que seja na nossa também. E finalmente, e o ponto mais importante aqui, é que ele no verso de número 28, esse ponto é destacado, Jesus ele falava com autoridade. A gente precisa lembrar do cerne da mensagem de Jesus. A mensagem dele tinha muita autoridade porque ela vinha diretamente do coração do próprio Pai. Olha lá, por exemplo, o que o texto em João 8:26 diz: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus ele tinha consciência da sua missão, ele foi enviado pelo Pai para resgatar o seu povo, para resgatar pecadores. E ele tinha uma mensagem vinda do Pai para ele. E o tempo todo ele diz que ele tinha autoridade, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele fala na grande comissão, no final deste evangelho. Então a gente precisa entender que aquele que estava falando, falava com autoridade. Daí também vira o mais profundo do seu próprio ser e da Escritura. Os escribas, por outro lado, eles estavam o tempo todo extraindo os seus ensinos de fontes que são falíveis, podiam falhar, citando ali um escriba, citando outro. Os escribas tentavam tirar, de acordo com um comentarista, água de cisternas rotas. Agora Jesus não, Jesus ele extraía de si mesmo, pois ele é a fonte de água viva, como Jeremias 2,13 diz. Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra, é a personificação da palavra. Então ele tem autoridade, e quando ele falava com autoridade. Então, meus irmãos, é muito interessante a gente refletir sobre isso. Se essas características, elas são características da vida, e da fala e do discurso de Jesus, devem ser características minhas e suas também. Eu vou mais uma vez enumerar elas aqui, eu vou mais uma vez mencioná-las. Em primeiro lugar, Jesus falava a verdade. Em segundo lugar, ele apresentava assuntos de grande relevância, questões de vida, morte e eternidade. Em terceiro lugar, havia sistemática na pregação de Jesus, havia lógica, a lógica da palavra. Em quarto lugar, o Senhor Jesus exercitava o que é a curiosidade ao fazer uso das ilustrações. A gente precisa também ter curiosidade, ver o que é que cabe a nós como oportunidade para a pregação do Evangelho. Lembra daquela velha história? As coisas estão tão ruins, e a gente entra dizendo, mas não era para ser assim. Deus não nos criou para sofrer dessa forma. E Jesus também falava como aquele que amava os homens. A gente precisa demonstrar amor pelas pessoas. E em último lugar aqui, Jesus falava com autoridade. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você: se Jesus falava com autoridade, você deve falar com autoridade em nome dele também? E a resposta é sim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, em textos, por exemplo, eu vou mencionar só um versículo aqui, 2 Coríntios 5:20, ensina que eu e você, nós, somos embaixadores de Cristo. O texto diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. E aí, para trazer um pouco de luz, o que é e o que é que faz um embaixador? O embaixador é uma pessoa que foi incumbida de uma missão pública, e uma missão, talvez, em alguns casos, particular. E nós, como cristãos, devemos, então, levar esta mensagem. A nossa missão é ser o povo de Deus, agindo de acordo com o reino do Senhor aqui no mundo.
nós somos embaixadores de Cristo, né? E nós precisamos então olhar para Jesus e agir da mesma forma como Jesus agia, e que no nosso discurso, as nossas palavras causem o mesmo efeito. Para isso eu preciso, né, como o Groeschel diz, crescer em intimidade com o Senhor. E a intimidade está ligado à minha vida, né, de devoção a Ele, a sua palavra. Para que a gente possa refletir e praticar à luz dessa curta mensagem, eu queria fazer algumas perguntas para você. Em primeiro lugar, como cristão, eu conheço o meu Deus em intimidade? Ou como o pastor Groeschel diz, talvez eu conheço como uma memória do passado, como uma experiência que eu tive há 20, 30, 50 anos atrás. Eu conheço superficialmente, como alguém que eu conheci de ouvir falar. Agora, será que eu tenho vivido o meu dia a dia de forma a crescer na graça e no conhecimento dele, como Pedro diz? Segunda reflexão, eu posso afirmar sem medo de errar que eu estou crescendo, né, neste conhecimento do Senhor e da sua palavra, que hoje eu conheço mais Ele do que eu conhecia há um ano atrás? E em terceiro lugar, e a última reflexão, as pessoas me veem, me enxergam como um discípulo de Jesus? Porque eu preciso lembrar do texto que diz que nós somos embaixadores dele. Então a nossa missão, né, que a gente deve agarrar com unhas e dentes aqui, esse anseio por parecermos cada dia mais com o Senhor, e que Ele nos ajude nisso. Eu sei que nós cometemos pecados, né? Eu, primeiro de todos aqui, a afirmar isso. Eu cometo pecados, mas eu creio que o Senhor tem um plano para a minha vida e para a sua. E esse plano, para que seja levado a cabo, né, o Senhor espera que eu e você busquemos Ele em oração e busquemos conhecê-lo cada vez mais. E que tudo isso seja para a honra e glória dele. Que aonde você andar, as pessoas vejam um homem e uma mulher que fala com autoridade, que ama as pessoas, que fala com lógica, que sabe expressar o conhecimento que tem de Deus. Que as pessoas também fiquem maravilhadas, porque nós somos porta-vozes do Evangelho de Jesus, do Espírito Santo que em nós habita e que quer fazer com que eu e você pareçamos cada dia mais com Ele, Jesus Cristo. Feche os teus olhos, vamos orar e vamos louvar e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui reunidos com a Tua palavra aberta e que, assim como o Senhor, ó Deus, tinha a mensagem vinda do Pai, nós temos também. O Senhor deixou a palavra para nós, que possamos viver de acordo com a Tua palavra e que as pessoas olhem para nós e vejam homens e mulheres, discípulos de Jesus Cristo, servos do Deus Altíssimo, pessoas em quem o Espírito Santo habita, que as pessoas olhem para nós e enxerguem Jesus. Usa de misericórdia, Pai. Nos dá força para vencer as tentações, o pecado, e que possamos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Conhecer o Senhor não como uma memória, mas ter intimidade com o Senhor e crescer, ó Pai, a cada dia conhecê-lo mais e mais, ao nosso desejo. Nós oramos assim, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. E amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo e o ensino do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, que por onde você andar as pessoas olhem para você e enxerguem Jesus Cristo.